Ford Maverick Lariat FX4 2022. A melhor picape intermediária à venda no Brasil? Olha, atributos para isso ela tem. Mas segura aí que a gente vê depois da vinheta. Saudações então, meus queridos amigos aqui do canal Gessner Motors. E estamos de Ford Maverick Lariat FX4 2022. A versão topo de linha da picape, a única que veio aqui ao Brasil e que atualmente está custando aí R$ 236.890. Bom, nós estamos falando, né, de uma picape intermediária que consequentemente o pessoal compara com as Fiat Toro, né, e um pouquinho ali da Renault Roque, mas muito mais da Fiat Toro. E como eu falei lá no meu Instagram, né, como a Maverick é uma picape importada, consequentemente ela chega custando um valor razoavelmente alto aqui, né, no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos não. Lá nos Estados Unidos seu preço é na faixa de $21 mil. E justamente por conta disso, a picape lá na terra do Tio Sam conta com uma gigantesca fila de espera, porque ela é bastante acessível. Inclusive, esse carro é produzido lá no México, utiliza a mesma base do Bronco Sport. Então basicamente dá para dizer que a gente tem um Bronco Sport aqui com a caçamba. E justamente falando nisso, né, a Maverick se destaca por reunir duas coisas bem legais, que é a sua versatilidade, né, de um carro SUV. Ele tem uma pegada bastante SUV, muito mais do que a Toro. Ele é mais um carro do que uma picape. Porém, nós temos a caçamba. Então isso aí faz com que a picape seja um modelo misto aí entre SUV e picape, bem bacana, cara, porque ela consegue reunir essas duas qualidades em um único carro. Bom, vamos mostrar aqui, ó. Temos a configuração Lariat, essa frenteira que eu já falei, né, no outro vídeo lá, que puxa bastante para os modelos da marca, né? Ela faz esse espécie de um C aqui, como em outras picapes dentro da Ford. Então aí é um item bem bacana. Temos ganchos de reboque, um de cada lado, setas indicativas. Esse aqui fica aceso, na verdade. É igual para atender a legislação, né? Então nós temos legislação mexicana e norte-americana. Seta repetidora aqui. Os códigos para abrir e fechar a porta. Você segura os dois aqui e você trava. E daí você coloca o código aqui para destravar. Isso aqui é bem comum há muito tempo na Ford. Bocalzinho do tanque, como eu já mostrei no último vídeo, é abastecido somente na gasolina. E aqui o detalhe do FX4, que é um pacote aí adicional, né, que se traz a picape. Rodas de 17 polegadas, calçadas com pneus Scorpion ATR, pneus da Pirelli, uso misto. É um pneu silencioso, de baixa reverberação lá dentro. Muito bom, gosto desse pneu aqui. E por consequência, nós temos, por consequência do seu ótimo desempenho, nós temos
freios a disco aqui atrás, o pessoal gosta bastante. Para barro. Retrovisor aqui que tem essa partição aqui, ó. Bem legal isso aqui porque ele abre a amplitude para você. Bem interessante. Faltou nesse carro um tetinho solar, né? Aqui nós temos a sua caçamba de 943 litros. É bem generosa essa caçamba. Se não me falha a memória, é maior do que a da Fiat Toro. Somente a sua capacidade, né? Que é na faixa aí de 617 quilos. Então é um pouco menos do que a Toro. Aqui nós temos, de cada lado nós temos uns portas-objetos aqui para você colocar ferramental, né? Tem até o desenho aqui, ó, pra você botar alguma coisa. Dos dois lados tem. E aqui a capota marítima. Capota marítima não, a protetor de caçamba. Não sei se vem de série ou se é acessório. Mas bem legal que tá escrito ali Ford. E a tampa, né, como eu falei naquele vídeo, você soltou ela, abre. Não tem nenhum sistema de amortecimento. Somente essas cordas aqui. E para fechar, basta um toque. Aqui a traseira. Já tem o suporte aqui para reboque. A inscrição Maverick. O AWD, da tração integral sob demanda. O emblema da Ford é saltado aqui, ó, devido a essa câmera. Nós não temos, infelizmente, nenhum tipo de sensor nem aqui atrás, nem lá na frente. Ou seja, o único auxílio que a gente tem para manobra aqui é essa câmera aqui na tampa. Fora isso, só se a pessoa colocar. Aqui temos um sistema de iluminação da caçamba. Você acende aqui, ele consegue até que iluminar bem aqui. E o backlight, né? Não temos nenhuma grade, nem em Santo Antônio. Temos essa parte plástica aqui contornando toda em volta, né, da caçamba. E aqui tem esse vigia que a gente consegue abrir com um toquezinho no botão lá, ele abre e fecha automaticamente. Eu gosto bastante da Maverick, né? Eu não gostava, não é que não gostava. É uma picape que me surpreendeu. Eu acho o desenho dela bem bonito, justamente porque ela é uma picape um pouquinho mais assentada. E ela me remete muito, em termos de tamanho, aquelas primeiras Rangers lá de 1996, 95. Pelo menos no porte. Agora de comprimento são 5,11 metros. Então ela não é uma picape pequena. Ela é bem larga. E eu acho legal que ela é assentada. Ela tem um centro de gravidade um pouco mais baixo, o que garante uma excelente estabilidade. Muito boa, por sinal. Aqui as lanternas traseiras são bem amplas, grandes, né? Ó. São, acho que não consigo enxergar se é LED. Esse aqui é a lâmpada convencional, mas lâmpadas convencionais. Não temos LED, mas é uma lanterna bem bonita, grande. E aqui o detalhe do para-choque em plástico. Antena no teto. E esse detalhe aqui, ó, essa tomadinha de ar aqui, é apenas um enfeite para você colocar, para os caras colocarem a configuração aqui, né? Detalhe da roda. E a frenteira. Bonita, né? É uma picape que divide opiniões. Alguns gostam, alguns não gostam. Eu particularmente acho ela bem bonita. E aí, comenta aqui embaixo o que você acha do visual aqui da nossa Ford Maverick Lariat FX4. Bom, eu já estava esquecendo um detalhe bem bacana aqui da Ford Maverick. Além desses portas-objetos que nós temos aqui dentro, debaixo do assento você puxa essa cordinha e libera aqui, ó,
2 compartimentos relativamente grande, hein? São 43 litros, salvo engano, que dá para você colocar compra de mercado, colocar alguma coisa aqui embaixo para não molhar lá na caçamba, mesmo que você tenha a capota marítima. Muito bacana. E é bem facinho o acesso, hein? Puxou, levanta, puxou, solta, fecha bem bacana, não é pesado e até as pessoas mais fracas conseguem. Olha aí. Bom, e internamente, como será que a Ford Maverick se sai? Eu particularmente gostei porque ela sai daquele padrão que nós estamos acostumados, né? Sai do que a gente está habituado. Então, um ponto positivo, porque isso aí já é um fator a mais, porque você se diferencia. Aí nós temos combinação de cores, que não sei se combina, mas ficou legal, né? Ficou bonito. Temos um painel com visual mais limpo, que eu também achei bacana, embora tenha alguns defeitos, mas a qualidade em geral eu gostei e bastante, viu? Picape surpreendeu nesse quesito. Bom, então começamos aqui justamente pelo nosso painel, né? Painel que é todo revestido em plástico, porém traz os melhores encaixes do que a Fiat Toro. Eu achei que o acabamento, as junções e a combinação de material é superior da Fiat Toro, né? É nítido que o carro tem um cuidado a mais em qualidade de acabamento, qualidade de material e na qualidade de montagem do que a picape brasileira. Temos ajuste de altura e profundidade, isso aí é um ponto muito a favor do carro, né? O painel ele tem são 3 cores: o preto, uma espécie de cinza azulado, um cinza azulado mais claro que tem umas texturinhas assim, bem bacana, o dourado e o cromado. E um cinza um pouquinho mais escuro aqui, emborrachado. Daí tem a luz de caçamba lá atrás. O painel também é bem parecido com o do Bronco Sport. E a tela de multimídia que, ao meu ver, né, a gente tem esse porta-objetos aqui no canto. Só que, ao meu ver, essa central multimídia poderia ser desse tamanho aqui, para pegar todo esse espaço. E a central, né, que mais ou menos, né, não é tão assim, é meio simples, qualidade sonora também, acho que os americanos não gostam muito de som, pelo jeito, mas enfim. Bom, em termos de conforto, achei esses bancos bastante confortáveis, demorou um pouco para eu conseguir fazer o ajuste dele, né, para ficar certinho aqui para mim, mas consegui. O banco do motorista tem regulagem elétrica, do passageiro manual, normal, né, convencional. Mas a gente tem um auxílio, né, da direção aqui, que tem regulagem de altura e profundidade, do cinto de segurança também, né, que tem regulagem de altura. Então são esses itens aí que te auxiliam uma melhor posição aqui ao volante. Banco gostei, confortável, bem parecido com o do Bronco Sport, isso se não for o mesmo. Então, em relação a isso, Ford Maverick é bem confortável. Gostei. Bom, e aqui atrás eu fui positivamente surpreendido, porque nós temos um espaço bom para uma picape, viu? São mais ou menos 3,7 metros de entre-eixos, é maior do que a Fiat Toro, o que também dá mais espaço aqui para nós, aqui atrás, do que a Fiat Toro. Então, o que nós temos aqui, ó? Assento regulado para mim, 1,82 m, tenho espaço de sobra para minhas pernas. Aí nós temos um descansa-braço para ficar mais confortável, com 2 porta-copos ou garrafas. As portas, as forrações aqui, seguem o mesmo padrão dianteiro, ou seja, temos tecidinho, alto-falante e os portas, alguma coisa aqui, objeto, garrafa, seja o que for. E temos esses portas revistas aqui pra gente ficar lendo, né? Quem sabe aí numa viagem. Aí só achei um pouquinho de mendigaria, porque aqui atrás só temos 2 saídas USB, uma do tipo C, outra normal. E um negocinho aqui que eu não faço ideia do que seja. Poderia ter uma saída de ar-condicionado, né? Mas ao menos temos alça de teto e uma luzinha de leitura aqui no teto. Ah, e falando em teto, espaço para cabeça de sobra. E os bancos bem confortáveis. É uma das picapes mais confortáveis que eu já andei aqui atrás. Por isso que eu falo, é mais o SUV do que uma picape. É um SUV com algo a mais, a caçamba lá atrás.
Bom, é isso aí. Agora que você conhece praticamente tudo, né, sobre a nossa Ford Maverick Lariat FX4 2022, vamos falar um pouquinho mais sobre os termos dinâmicos do veículo, como sempre, né, a parte no qual eu acredito que vende o carro, né. Afinal, é durante o test drive que você decide se vai bater o martelo ou não. Mas enfim, a Ford Maverick chegou aqui ao Brasil em 2021. O modelo vem importado lá do México. E ele é vendido lá nos Estados Unidos exatamente do jeito que é vendido por aqui. Ou seja, lá nos Estados Unidos é um carro que a gente está falando aí na faixa de 20 mil dólares. E aqui, né, devido aos impostos, dólar e tal, acaba chegando acima dos 235 mil reais. Por que eu estou falando isso? Porque para um carro de 235 mil reais, ele traz uma ausência de equipamentos aqui que é meio difícil de compreender, entendeu? Mas sim, se tratando de um carro de 20 mil dólares, como ele custa lá nos Estados Unidos, numa conversão direta, eu acho que isso ia dar na faixa aí dos 100 e poucos mil, ele está adequado. E o que são esses equipamentos? Aqui nós não temos o controle de cruzeiro adaptativo. Infelizmente é um item que seria muito bem-vindo aqui, né? Isso, ainda mais, né, para viagens e tal, esse é um item que acabou se tornando indispensável hoje em dia, né, com os carros automáticos. Aí nós não temos a correção de invasão de faixa, não temos os alertas de mudança de faixa também, né, não temos um sensor de ré, não temos um sensor dianteiro. Então são itens que acabaram pecando aí, acabou faltando, né, considerando o preço da picape. Fora o retrovisor eletrocrômico, como eu já mencionei. Mas como que é o carro dinamicamente falando? Em se tratando de motorização, é um carro que me agradou muito. O segundo carro que eu achei que tem a melhor tocada aqui que eu já peguei no canal. Só perde para o Volvo XC40 Recharge, né, que é elétrico. Mas o desempenho da Maverick é uma coisa surpreendente. É um carro de 1.790 quilos. E é um carro que nós temos, considerando seus 253 cavalos, se a gente fazer a conta, aí vai dar na faixa aí de 6,9 kg para cada cavalo. Ou seja, quando o carro está abaixo de 8 ou 9 quilos para cada cavalo, já é algo muito bom. E aqui a gente tem menos de 7. Então esse é um dos itens que a Ford Maverick é excepcional. O desempenho do carro é excepcional. O torque dela também é incrível, são 38,7 kgfm de torque. Então picape nenhuma, movida a diesel, supera a Maverick, né? Talvez a Ram 1500 Rebel, só que aí a gente já está falando de um nicho muito mais caro, né? Mas comparado, por exemplo, a Amarok V6, que era queridinha porque andava bastante, a Maverick anda mais. Né? E o preço do diesel acabou se tornando um atrativo, porque o carro aqui, a gente tem uma picape de 253 cavalos, fazendo uma média de 8,8 a 9,2 km por litro de gasolina, porque só é movida a gasolina dentro da cidade. Já na estrada eu acredito que ela vai trabalhar aí na faixa dos 10, 10,5, no máximo 11, mas na cidade essa é a média, 9, 9,2, eu tô fazendo 8,7 aqui, mas a gente sempre dá aquelas cutucadinhas, né, porque o carro anda bem, é uma coisa bem bacana, né. E uma coisa que eu gostei muito desse motor 2.0 é o mesmo, inclusive, do Bronco Sport, que eu avaliei no começo desse ano, porém ele recebeu alguns ajustes e ficou mais potente. No Bronco Sport, se não me engano, era 243 cavalos, 240. Aqui a gente está falando de 258, então é mais potente. E uma coisa que eu percebi é que o motor aqui está bem mais silencioso. Não sei se é impressão minha, sei lá, mas está muito silencioso. É um motor que tem uma curva de rotação impecável. É muito acertado esse motor, muito, muito, muito acertado. Eu estava saindo do condomínio, inclusive até o motoboy me parou, perguntou se a picape era elétrica, porque é muito silenciosa, tanto aqui dentro quanto lá fora. Então isso aí é um motor nota 10. Motor que inclusive no passado equipou o Ford Fusion, né? No entanto, na ocasião,
O motor trazia tuchos mecânicos, era um pouco menos potente e tinha mais alguma coisa que eu não estou me lembrando. Ah, sim, a taxa de compressão era um pouquinho menor. Aqui a gente tem uma taxa de compressão mais alta, então devido a isso aqui nós também temos um desempenho melhor do que no Fusion, né? De acordo com relatos da marca e dados do fabricante, o carro acelera do 0 a 100 km por hora em 7,2 segundos. Uma picape de 1.790 kg acelerando isso aí não tem, é indiscutível, né? Em termos de desempenho, é incomparável com qualquer outra picape que nós temos no mercado hoje, neste segmento, até mais acima, né? Considerando a Amarok, e considerando também o seu preço, né? Porque a Amarok, a V6 Biturbo, custa, se não me engano, quase 360 mil reais, né? Aqui a gente está falando de um carro de 235. Chegou, desembarcou no Brasil custando um pouco mais caro, mas daí teve aquelas isenções lá, a redução dos impostos, que baixou o preço dela para 235. Legal, né? Agora falando na parte de suspensão, né? Bastante pessoas, muita gente me questionou lá no Instagram o fato da Maverick ser um pouquinho mais baixa, né? Realmente, ela tem um centro de gravidade bem mais baixo, né, do que a Toro, mais baixo do que da Oroch e afins, mas não é um carro tão baixo assim. De qualquer modo, nós temos 216 milímetros de vão livre, né, em relação ao solo. Na Toro Ranch nós temos 23 ponto alguma coisa, e na Toro Vulcano Flex nós temos 26, então é bem mais alto. Em relação ao ângulo de entrada, não é tão bom assim quanto das suas concorrentes, né? A gente tem um ângulo um pouco menor, e isso limita bastante coisa, né, no quesito off-road. Mas no dia a dia não é tão baixa assim que você vai enroscar em entradas de garagem e esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, vai de boa. É claro que você não vai passar a 200 na lombada, que ela vai dar uma pegadinha. É uma espécie de, como se fosse um cruze, por exemplo. Dá uma pegada, mas não é tanto assim. E justamente por ela ser um veículo longo, né, são 5,7 metros de comprimento, eu havia falado 5,11, são 5,7. O carro é mais assentado, né, ele é mais comprido, mais baixinho, e devido a isso nós temos um centro de gravidade mais baixo, o que proporciona uma excelente estabilidade, que também é auxiliado pelo nosso Multilink, né, os braços múltiplos na suspensão traseira, que torna o carro muito estável. A Maverick é muito chão, é um carro muito, mas muito chão mesmo. Você pode entrar de boa nas curvas que ela não sai. Já a direção é precisa, não é leve, já vou avisando logo de cara que para quem está acostumado com a Toro, que tem aquela direção bem levinha, aqui ela tá mais para a nova Frontier. É uma direção elétrica, é mais leve que a direção hidráulica, porém não é tão leve assim quanto os carros que nós estamos, pelo menos a Fiat Toro, né, que a gente compara diretamente com essa daqui. Tá mais ou menos igual ali a Renault Rock, Duster, mais ou menos ali no mesmo nível. E agora, em relação às nossas ruas esburacadas, a suspensão é um pouquinho mais seca. Você sente um pouco mais a irregularidade do piso, mas é um carro confortável. Transpassa bastante prazer ao volante. Bom, então retornando aqui para fazer as nossas considerações finais sobre a Ford Maverick Lariat FX4 2022. É uma picape destinada ao público norte-americano. Por conta disso, ela tem algumas, digamos assim, manias que não agradam particularmente o povo brasileiro. Entre elas está o seu centro de gravidade um pouco mais baixo. Os carros brasileiros tendem a ser mais altos do que os carros vendidos lá na América do Norte. E isso pode ser um fator aí que prejudique quem procura de fato uma picape, né?
Normalmente as picapes vendidas aqui têm uma boa altura em relação ao solo. A Ford Maverick é um pouquinho mais baixa, tem 21 centímetros, e isso pode soar estranho para alguém que já esteja habituado com a Fiat Toro, por exemplo. Mas de modo geral é um carro relativamente completo, né? Ele falta aqueles itens que eu já citei aqui. Ainda assim o carro agrada bastante. Ele se aproxima mais de um SUV com uma pegada, um toque bem esportivo e com caçamba. Então ele une duas praticidades em um único carro. Porém, no entanto, né, nós temos toda aquela parte de manutenção, pós-vendas, o que acaba aí puxando mais para o lado da Fiat, né? Afinal, nós temos mais concessionárias, é um produto nacional, é mais fácil de manter, é mais barato. Mas, né, quem tem dinheiro aí para pagar 235 mil numa Ford Maverick não tá ligando muito para isso, né? Economia da manutenção, essas coisas. Ainda assim, é um carro que eu escolheria para ter na minha garagem. Prefiro ela do que a Fiat Toro, justamente por essa pegada mais esportiva. É um carro mais baixinho, ela é um pouquinho mais lazer do que a Fiat Toro. E você tem o plus, né, da caçamba lá atrás, que você pode carregar coisas. Não é uma caçamba pequena, são mais de 900 litros. É um SUV com caçamba. Essa é a definição que eu trago aqui para a nossa Ford Maverick 2022. Mas me conta aqui, o que você achou do carro? O que você pensa sobre ele? Você daria uma chance para tê-lo na garagem? Fala aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Agora não esquece de esmagar o teu dedão aí no like, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Também me siga lá no meu Instagram, porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo, inclusive bastante coisa aqui sobre a Maverick. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aí, nós estamos no finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Espero que você tenha gostado e é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.